Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Ora, se o conhecimento nos ajuda a escolher bem os nossos dirigentes no campo político, se o conhecimento nos ajuda a analisar com cautela o programa de governo deste ou daquele candidato, se a instrução ilumina o nosso caminho e lúcidos refutamos a plataforma deste ou daquele partido político em prol do crime, do aborto, da liberação das drogas, se o ato de conhecer desmascara aquele que de forma dissimulada levanta a bandeira da desordem, promove a invasão de propriedade alheia, se o conhecimento retira a máscara daquele que é revolucionário, rebelde, agressivo, ora, assim, se o conhecimento nos propicia isso, sem medo, não fujamos ao dever de divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, mesmo que a nossa prédica, a nossa fala, possa favorecer este ou aquele candidato, pelo fato de que ele também levanta bandeiras idênticas do Evangelho. Tudo bem, meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, que elas possam nos abençoar a todos. Meus irmãos, nós, como cristãos, jamais podemos perder a capacidade de autocrítica. Diante de um comentário de um amigo, e depois, por conta desse comentário, numa análise detida de minha fala nos últimos vídeos, é bem provável que muitos irmãos nossos possam pensar que eu estou levantando ou até mesmo abraçando a bandeira político-partidária em favor deste ou daquele candidato à presidência da República. Todavia, eu acho oportuno neste canal repetir mais uma vez: nós não estamos aqui com o propósito, como espírita cristão, nós não estamos aqui, não alimentamos o propósito de levantar. Jamais levantaremos a defesa deste ou daquele homem. O nosso trabalho se circunscreve às ideias. Até mesmo alicerçados no provérbio popular, sempre nós procuraremos aqui em nosso canal, sempre, nós, ao encararmos os fatos, nós iremos discutir ideias, não pessoas. E agora, neste momento, eu já inicio a minha fala perguntando: como que nós caminharemos no meio, aqui no planeta Terra, e até mesmo nas trevas, sem a luz? Como que nós viveremos de forma saudável sem conhecimento? Não resta a menor dúvida de que, como cidadão, nós temos o dever de nos conscientizarmos. Sobretudo quando irmãos nossos ignorantes, eles alimentam propósitos malignos e eles contam com a nossa ignorância. A conscientização, o estudo, a análise é nosso dever. Sim, como espírita cristão, com a doutrina espírita, nós aprendemos a respeitar a liberdade de opinião do semelhante. Ora, nós, como cristãos, nós aprendemos com Allan Kardec, até mesmo no tocante ao direito de escolher esta ou aquela religião, com Allan Kardec nós aprendemos a respeitar a liberdade do semelhante, no direito dele em adorar a Deus à sua maneira e também caminhar pelos valores morais ditados pela própria consciência dele. O direito das pessoas caminharem com seus próprios pés. O direito até mesmo a escolher a sua própria religião. Aliás,
Isso é destacado na Revista Espírita de 1862, onde Allan Kardec, ali, num artigo, ele vem nos convidar a este respeito. Nós também, com Allan Kardec, nós aprendemos que o nosso objetivo é, sobretudo, para fazer brotar a fé naqueles irmãos que nada creem. De certa forma, a nossa tarefa, contando com a ajuda de Deus, porque sozinho nós não somos nada, a nossa meta, a nossa tarefa é destruir o materialismo, o ceticismo. E nós, como espírita cristãos, nós aprendemos que temos o dever de espalhar ensinamentos úteis à melhoria de cada um de nós, a olharmos para os outros, para o nosso semelhante, para o nosso irmão, sem distinção de raça, casta, etnia, seita, cor, opinião religiosa e também convicção política. Sabemos, então, como espírita cristão, que em respeito à liberdade de consciência do próximo, jamais devemos alimentar o propósito de obrigá-lo, de obrigar o irmão a mudar o seu voto. Como nós não podemos, nós não temos o direito de forçá-lo a mudar de religião, também não temos o direito de tentar forçar a mudar o seu voto, seja qual for o candidato. Acontece, meus irmãos, que atualmente nós percebemos de forma nítida que muitas armadilhas estão sendo preparadas e já foram preparadas também, grande parte delas, há muito tempo. Armadilhas preparadas para destruir a fé, a espiritualidade latente do homem e a criar a desordem no meio social. E repito, essas armadilhas elas contam com a nossa ignorância, com o nosso menosprezo, com a nossa falta de estudo. O que fazer? Nós devemos ficar quietos, inertes, em nome do respeito à liberdade de consciência, respeitando o direito das pessoas, em nome da paz, do respeito, da liberdade de expressão, da liberdade de consciência, nós devemos ficar silentes. Nós não temos também o direito de levantar e de divulgar os princípios doutrinários? Nós não podemos, a meu ver, ficar em cima do muro. Será que nós devemos ficar em cima do muro? Com receio de ferir suscetibilidade? Ora, se o nosso trabalho consiste em dar fé àqueles que duvidam, é compartilhar ensinamentos que tornem o homem melhor, sobretudo no relacionamento social, não resta, pelo menos a meu ver, não resta a menor sombra de dúvida de que temos sim o dever de corajosamente despertar os nossos irmãos a fim de se livrarem dessas armadilhas endereçadas a espíritos desprevenidos, espíritos que não têm o hábito da leitura e do estudo, da reflexão. No movimento espírita, infelizmente, muitos irmãos nossos ainda não estão estudando como todos nós deveríamos. E estudar não somente obras espíritas, não. Quanto mais nós estudamos os diversos ramos do conhecimento, na área da ciência, da psicologia, da medicina, mais nós saberemos valorizar o trabalho dos benfeitores espirituais. Quem estuda a doutrina espírita percebe que os benfeitores espirituais, eles não ficam em cima do muro. Os benfeitores espirituais encaram sim o desafio de responder perguntas, de tratar sobre vários assuntos, vários ramos do conhecimento. Por quê? Para demonstrar conhecimento? Para demonstrar erudição? Por que espíritos como Emmanuel, Irmão X, André Luiz, Bezerra de Menezes e tantos outros, eles encaram o desafio de enviar mensagens sobre psicologia, psicanálise, medicina? Por que, por exemplo, espíritos se manifestam sobre teorias utópicas, sobre socialismo,
sobre feminismo, sobre teorias do bem-estar social, sobre igualdade absoluta. Por que será que alguns espíritos vêm falar sobre temas filosóficos como determinismo, livre-arbítrio e assim por diante? Para esnobar conhecimento? Porque eles citam trabalhos de irmãos nossos ainda ignorantes em zonas abismais que trabalham diuturnamente para criar armadilhas para nos enveredar para o caminho do mal. Por que esses espíritos, benfeitores espirituais, vêm nos mostrar esse trabalho, até mesmo organização criminosa, para nos intimidar? Certamente não. Os benfeitores espirituais, eles não desenvolvem qualquer ideia ou prurido com o fim de estimular o medo, o pânico. Certamente eles desenvolvem esses assuntos, certamente porque os espíritos superiores percebem de forma nítida que muitos irmãos nossos, ainda ignorantes, que se deixam envolver pelas teias do mal, eles promovem a guerra, o ódio. Em nosso planeta, eles levantam bandeiras ideológicas com o fim, com o objetivo de materializar o ceticismo aqui na Terra, a fim de materializar a descrença no espírito humano. Ora, nós como espíritas, nós não temos o compromisso de levar a fé, a esperança, a convicção que a vida continua? É flagrante, meus irmãos, o trabalho ideológico das trevas hoje, muito mais hoje, em minar a fé, em dinamitar a esperança, em disseminar a dúvida. Portanto, não fere o pensamento de Allan Kardec, muito menos os princípios doutrinários, tecermos comentários sobre temas ideológicos, sobre estratégias em busca do ceticismo. Não fere os princípios doutrinários estudarmos estratégias políticas com o escopo, com o fim de destruir institutos como família, com irmãos nossos ignorantes que trabalham com o objetivo hediondo de fomentar a drogadição. Devemos, penso eu, nós temos o dever de ficar alertas. Devemos alertar a todos a não nos intimidarmos se o conhecimento possa levar o cidadão, após uma peneira especulativa, pelo estudo, pelo raciocínio, a mudar o seu voto, seja em relação a este ou aquele candidato. Sim, repito mais uma vez, é claro. E é evidente que na casa espírita, seja em reuniões públicas ou privadas, sabemos que ali não é lugar para levantar a bandeira deste ou daquele partido, muito menos lugar para idolatrar o homem, seja ele qual for. Mas a doutrina espírita nos convida a destruir o materialismo, deixando claro que muitos materialistas se dizem cristãos para fins criminosos. Assim, penso que na casa espírita nós não podemos fugir ao dever de esclarecer. Não fujamos jamais ao debate. Todavia, não fomentemos na casa espírita discussões político-partidárias, porquanto o Espiritismo nos ensina, sim, a respeitar a liberdade de opinião, como também a ser escada para a nossa própria libertação. Quem não se lembra da passagem de João, ali, quando ele nos diz, nos apresenta o ideal de Jesus Cristo: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Ora, se o conhecimento nos ajuda a escolher bem os nossos dirigentes no campo político, se o conhecimento nos ajuda a analisar com cautela o programa de governo deste ou daquele candidato, se a instrução ilumina o nosso caminho e lúcidos refutamos a plataforma deste ou daquele partido político em prol do crime, do aborto, da liberação das drogas, se o ato de conhecer desmascara aquele que de forma dissimulada levanta a bandeira da desordem, promove a invasão de propriedade alheia, se o conhecimento retira a máscara daquele que
é revolucionário, rebelde, agressivo. Ora, assim, se o conhecimento nos propicia isso, sem medo, não fujamos ao dever de divulgar o Evangelho de Jesus Cristo, mesmo que a nossa prédica, a nossa fala, possa favorecer este ou aquele candidato, pelo fato de que ele também levanta bandeiras idênticas do Evangelho, daquele que levanta a bandeira da defesa da família e da ordem. Pelo menos é isso que aprendo com a doutrina espírita, a ter coragem. Mas eu respeito você que pensa diferente. Mas jamais, em respeito a você, também continuarei respeitando-me. Continuarei respeitando o seu direito a escolher o melhor caminho, como também continuarei respeitando o meu direito de percorrer o próprio caminho meu, com os meus próprios pés. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco, que as bênçãos de Deus, nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Continuarei aqui firme. E se você pensa diferente, que você tem também o direito de navegar por outra rede, por outros mares. Mas aqui, obedecendo à consciência, continuarei procurando iluminar o caminho com o meu jeito de ser. Até breve.